Olá, boa tarde e noite na paz de Jesus. Meu nome é Armando. Prazer de servir a Deus nessa comunidade. Opa, se eu consigo abrir minha garrafa aqui. Como enfatizou o pastor José Edson, nós estamos vivendo uma semana super especial. E eu queria tomar um tempinho aqui para dar uma nova ênfase sobre a campanha e sobre outras coisas também. Quando nós falamos acerca da mudança que a gente tem feito lá do Pio XII, Dionísio Torres, para o Pedras, né? Nós temos trazido aqui, a igreja já faz 10 anos que nós estamos aqui, dia 19 de outubro, nós completamos 10 anos aqui nessa propriedade. Há 10 anos atrás, isso aqui era talvez considerado um lugar, um deserto e um lugar muito ruim, né, de se frequentar. E hoje, 10 anos se passaram, tanta coisa boa foi feita aqui nesse lugar, por causa da presença do povo de Deus, apaziguando muita coisa louca e maluca que acontece ao redor dessa propriedade, ou acontecia, e nós temos muito que fazer ainda, muito. Temos planos e projetos que estão aí se desenrolando pouco a pouco. Muitos que estão aqui nessa noite fazem parte desta comunidade, foram levados a Cristo por causa do amor de Jesus levado através de vocês aqui. Grupos pequenos que se reúnem aqui, celebrando a restauração na segunda-feira. Tem um culto de quarta-feira aqui, todas as quartas-feiras nós temos um culto acontecendo aqui. Fora uma série de atividades que nós temos realizado aqui nesta propriedade e ao redor dela também, incluindo a comunidade que está ao nosso redor. Mas quero lembrar que a mudança dos escritórios da igreja para cá não muda em absolutamente nada os números ou os contatos, permanece tudo do mesmo jeito. Então, é só esse casarão que foi reaproveitado. Nem precisamos construir nada, mas reaproveitamos o casarão que já existia aqui há muito tempo para que a gente pudesse ter aqui os nossos escritórios. Isso otimiza muito para nós custos e uma série de outras coisas. Então nós louvamos a Deus por esse grande esforço. Queria também agradecer a Deus e pedir oração por dois motivos, né? O Dudu, nosso amigo Dudu, Eduardo, contraiu um câncer. E ele até joga bola com a gente aqui no domingo, de madrugada, né? E ele hoje eu vim aqui só para assistir o jogo aí, apitar e estar com eles. E ele falou com muito entusiasmo que o câncer está completamente negativado. O médico disse: você acredita em milagres? Ele disse: claro que eu acredito, pois aconteceu um milagre, você está limpo. Então louvado seja Deus por isso, né? Eu não sei se ele está aqui. Está aqui o Dudu? Não, acho que não. Está aqui? Está não. Ele deve ter vindo pela manhã, né? Mas também queria pedir oração pela dona Antônia, mãe da família Maciel. Então nós queremos pedir oração por ela. E também com dificuldade e problema de câncer. Então, vamos orar por ela. Eu quero deixar um lembrete aqui com a congregação acerca do que acontece aqui dentro dessa propriedade. Vez por outra, os centuriões, que são esses voluntários que estão ali, representados pelo Flávio, né, Flávio? Flávio está ali atrás, cuidando dos nossos carros, tentando achar o melhor lugar. Eu peço que vocês cooperem sempre com eles. É uma demonstração de carinho, de educação e de bom espírito cristão. Colaborar com os indicativos que eles dão acerca do local onde você deve estacionar o seu carro, por que não, por que sim. Então, simplesmente faça aquilo que esses homens e mulheres de Deus estão fazendo aqui a cada domingo, a cada vez que você vem para o culto com tanto carinho. Cuidem deles. Tem um outro lembrete importante, está parecendo noite de aviso, que normalmente eu não faço isso, mas vou fazer.
Nós temos um carinho muito grande por essa comunidade toda e temos várias formas de serviços prestados a essa comunidade. Casas já foram construídas, utensílios domésticos doados. No segundo semestre agora nós vamos começar uma classe de reforço escolar para os alunos em piores condições aqui nesta comunidade. Temos tido turmas de grafite, né? Os pichadores que se tornaram grafiteiros aqui. Então há uma série de atividades sociais que suprem as necessidades dessas pessoas. Nós temos grupos pequenos que sempre que sabem de alguma demanda, seja ela jurídica, às vezes o marido está na cadeia, o filho está na cadeia, ou então não tem comida em casa, sempre nós temos um suprimento de cestas básicas que acabam ajudando essas famílias via grupo pequeno. Mas eu soube a semana passada que tem uma pessoa aqui que se veste maltrapilhamente dentro dessa propriedade e se veste muito bem para fora dela, porque aqui ela consegue sensibilizar pessoas que tiram dinheiro do bolso para dar dinheiro. Essa pessoa está usando inclusive crianças que não são dela, ou seja, está usando crianças como aquelas que você às vezes vê nos semáforos e sinais da cidade. São pessoas que se utilizam de crianças que às vezes nem são suas crianças, mas exploram a criança no colo a fim de obter ajuda de pessoas que se compadecem e ao invés de estarem ajudando, estão alimentando aquilo que é errado. Então, aqui dentro dessa propriedade, nós pedimos que vocês não façam isso, não deem absolutamente nada, a não ser o amor de Jesus. E se eu encontrar essa pessoa, eu vou dar um pito, né? Não tem misericórdia para esse tipo de atitude, porque não condiz com a atitude de alguém rendido aos pés de Jesus, e essa propriedade aqui não é lugar de exploração, nem de criança e nem de pessoas de boa vontade. Isso acontece também, toda vez que você abre o seu coração, abre as portas, abre os portões, né? A gente lida com todo tipo de situação. Então, esta é uma que eu estou denunciando aqui publicamente, mas nós vamos tomar medidas se esta prática persistir. Então, se isso acontecer, aconselhe essa pessoa a, de fato, não fazer isso. E não doe, não alimente. É como essa campanha nacional que está dizendo para você não dar ou não comprar coisas de menores. Você vai, às vezes, na tapioqueira, tem meninos vendendo CDs piratas. E você está alimentando o trabalho infantil, que é errado, essas crianças deveriam estar na escola, e você está também alimentando o mundo do tráfico, do crime. Porque é crime. CD pirata, seja de que forma for, é crime. Então, um crente em Cristo Jesus não faria isso. E comprar é pior ainda, porque você alimenta uma indústria altamente criminosa. Então não faça isso. Existem meios e formas de se fazer o bem a quem de verdade precisa para a glória de Deus. Nós temos outros casos aqui, eu quero aproveitar talvez o momento, né? E isso faz parte também do sermão. Temos casos às vezes na comunidade de pessoas que frequentam os nossos grupos pequenos e essas pessoas passam por dificuldades financeiras, então nós acudimos, ajudamos no pagamento de uma conta de luz atrasada. Eu digo nós, a igreja, não é o prédio, o escritório, não. Os membros dos grupos pequenos. Nós ajudamos o irmão numa dificuldade, porque naquele mês faltou alguma coisa, alguém ficou doente, a luz foi cortada, faltou o remédio, então tem todo tipo de ajuda. Mas nós, como igreja, não podemos agir contra um princípio que a gente tem. Há pessoas que se envolvem em rascadas financeiras e passam necessidade, entre aspas, porque não obedecem quando são chamadas pela liderança, não digo pastores não, estou dizendo líderes de grupos pequenos, para dizer, meu irmão, se você não tem o que comer, não é justo que você tenha uma TV de 60 polegadas dentro da sua casa, não é verdade? Se você não tem remédio para comprar, não é justo que você continue
andando nesse carrão, ou ao invés de estar com o seu filho numa escola pública, você está com o seu filho numa escola que você mal pode pagar. Então, a gente assim orienta a pessoa a fazer os ajustes necessários na sua vida, quebrar o cartão de crédito, negociar seus débitos e parar de viver do faz de conta, contraindo dívidas. Alguns aceitam, e aí a ajuda temporária chega, numa cesta básica, num dinheiro para comprar o remédio, ou coisa parecida, e a vida vai sendo ajustada e aquela pessoa se livra da dívida, não é, pastor Zé? Encontrando liberdade financeira, o pastor tem enfatizado isso, e nós fazemos isso nos grupos pequenos. Mas há pessoas que insistem em não obedecer o princípio, e nós não vamos fazer filantropia em quem não é obediente aos princípios da palavra de Deus, no que diz respeito à vida financeira. Certo? Eu me lembro uma época na minha vida, pastor dessa comunidade, nós temos um colégio, minhas filhas estudavam nesse colégio, e chegou uma hora que eu não tive condições de pagar, porque eu mesmo sendo pastor, nunca quis que minhas filhas estudassem de graça, nunca quis nada de graça na igreja, mesmo tendo às vezes até o direito ou o privilégio. E chegou um momento em que eu chamei minhas filhas e minha esposa e disse: nós vamos colocar nossas filhas numa escola pública, porque nós não temos condições de mantê-las aqui nessa escola. E essa escola precisa subsistir, alguém tem que pagar a conta. E não é nada indigno você descer do pedestalzinho e se ajustar para que no tempo oportuno o Senhor abençoe. E quando nós fizemos assim, oração dentro de casa, Deus abriu uma porta, uma outra escola, ofereceu para a gente um presente praticamente, e minhas filhas foram estudar no Batista, né, durante um tempão. Então, para nós não foi nada difícil fazermos os ajustes. Se tivermos que andar de ônibus, a gente vai andar de ônibus. Se tiver que andar de sandalinha só, uma sandalinha, a gente vai andar com uma sandalinha. Fazer ajustes na vida da gente. Então, irmãos, prestem atenção nestes que querem tirar proveito da misericórdia, porque nós queremos, como Jesus, sermos simples como a pomba, né? Simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Jesus disse que a gente tem que manter o olho aí, porque tem gente que às vezes não entende o princípio da palavra de Deus nesse sentido. Então, orem acerca disso. Amém? Glória a Deus. E sobre a campanha, só para dizer o seguinte, tem uma camisa que está sendo vendida aqui, o pastor Zé Edson está nela, né? Bonitinha. Então, você pode adquirir essa camisa, é quase o custo dela, e nós pedimos para confeccionar também esses panfletos. Então, a camisa aí, ó, que legal, vai estar à disposição aí, bem ali na frente da cantina, para você comprar sua camiseta, e nesses dias de jogo, ou no Castelão, na Beira-Mar, seja onde for, use, é uma forma de você protestar. Então, na segunda-feira ou amanhã, nós estaremos lá na volta, no anfiteatro, vai ter um culto, um momento de palestra sobre o tema, e você, se estiver lá com a sua camiseta, vai fazer coro com a gente. Na terça não vai ser uma carreata, nem uma passeata, nós não vamos quebrar nada, certo? Tem gente já perguntando: mas pastor, vai ter uma carreata, vai fechar o trânsito? Não. Na terça nós só vamos andar na calçada, certo? Nem adianta ir em bloco. Então, o grupo pequeno pode, como diria o indivíduo que andava a cavalo, né? Pode apiar lá na ponta, depois outro no meio, depois outro no começo. Saia com o seu grupo pequeno de 2 em 2 com a camiseta e aborde as pessoas. Nós vamos ter alguns panfletos aí, lá na volta, lá no anfiteatro, na terça também. Mas nós não queremos que esses panfletos sejam distribuídos a esmo e as pessoas joguem ao chão. Então, quando você perceber que o camarada é gringo, aí você, é você mesmo, macho. Não diga assim para ele: é você mesmo, macho, que ele não vai entender, né? Mas, hello, hey, hi, no. Se não souber falar inglês, não tem problema. Não, aponta para a camisa, diz que sim, estou de olho em você, cara.
Por que nós vamos fazer isso na beira-mar? Vocês vão saber já já, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Tá bom? E na quarta-feira no estádio ou lá no FanFest, lá na entrada. Outra coisa importante, nós temos um stand lá, porque nos foi facultada a possibilidade de estarmos no aeroporto na terça-feira. E nós precisamos de gente voluntária para ir com a gente lá para o aeroporto, fazer um plantão lá. Todos os que chegarem para o jogo do Brasil vão receber ou ver aquilo que nós temos estampado na camisa. Vamos abrir juntos em Levítico capítulo 18 e, se você quiser e puder, fique em pé, por favor, vamos ler esse texto. Êxodo, Levítico, Velho Testamento, capítulo 18. Vamos ficar em pé, né? Para a gente fazer essa leitura. De novo, não é obrigado, só quem quiser, quem puder. O livro de Levítico. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são 5 livros, chamados Pentateuco, Torá, Judaico. 5 livros da lei. O livro de Levítico é um livro que trata de normas cerimoniais, normas morais, para ajustar a vida de um povo que viveu no Egito durante 400 anos, experimentando tudo quanto é loucura. Seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista de prática moral ou imoral. Então Deus teve que tirar o povo do Egito e expurgar, dar um banho de soda santa, para limpar a mente, o coração do povo. Por isso Deus teve que centralizar a adoração num tabernáculo, num templo. Moisés virou as costas, subiu ao monte, o povo fez um bezerro de ouro e já estava adorando. Suas práticas eram as práticas que eram corrente nas nações de onde eles vieram ou das nações circunvizinhas. Então Deus diz assim, capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, ou seja, não imitem o que está acontecendo ao redor de vocês, nem lá no Egito, nem para o lugar onde vocês irão. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. A vida em obedecer a Deus. Eu sou o Senhor. Olha a ênfase. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Essa palavra tem a ver com relação íntima, tem a ver com sexualidade, com proximidade, com relacionamento sexual. Não te deitarás com a mulher de teu próximo. Aliás, pulei aqui, vamos. Nem o homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, verso 6, para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não a descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, ou a sua nudez, não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã.
A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não a descobrirás, porque ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. Ou seja, não tenha relação sexual com essa pessoa. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de uma filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Verso 19, não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. A tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador, Infinito Senhor, Soberano. Nós pausamos agora diante da tua palavra lida, declarando que tu és o Senhor, não como pronome de tratamento, mas como aquele que é dono de todas as coisas, soberano, que merece nada menos do que a nossa reverência plena e total. Senhor, que a tua palavra encontre eco no coração, na mente das pessoas aqui presentes e daqueles que nos ouvem pela internet ou no desdobramento desse culto, Senhor. Que a tua glória, o teu nome santo, como diz o Pai nosso, santificado seja o teu nome. Que as nossas ações, as nossas atitudes, Senhor, que a sacralidade da vida, do sexo, da dignidade do outro, traga glórias para o teu nome. Que essa cidade, Senhor, invadida por tantas loucuras, principalmente nesse momento, Senhor, que nós quase não entendemos exatamente o que acontece, com tanta exploração, com tanto gasto, quando há tanto que se fazer nessa cidade, que ela não seja invadida, Senhor, pelos demônios da prostituição, por indivíduos que vêm em busca de explorar seres humanos inocentes, e outros até que não são tão inocentes, Senhor, mas que maneira fútil de se relacionar com alguém. Que a tua igreja seja a luz no meio das trevas, o sal que realmente salga e impede que o mal avance sobre nós. Que o teu povo tenha dignidade, Senhor, para ser coerente e se indignar com aquilo que de verdade não pratica e não vive, não aplaude. Porque nós te amamos, queremos fazer a tua vontade e queremos declarar que tu és santo e que a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, Senhor, que tudo em nós traga glórias para o teu nome e que a nossa cidade seja abençoada, vista com paz, com moral, com respeito pela vida e pelas crianças. Porque nós acreditamos no teu nome, acreditamos no teu reino e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Queridos, engraçado, de todos os pecados, acho que não é engraçado, é só uma observação. De todos os pecados, e pecado na Bíblia é você errar o alvo. Tem gente que tem ojeriza dessa palavra pecado. Eu, quando não conhecia Jesus, descrente total de Deus, quando falava em pecado, pecado isso é coisa de crente. Isso é coisa de maluco. Mas a grande verdade é que mesmo você não sendo crente em Cristo Jesus e nem acreditando em Deus, há absurdos nas práticas humanas que você não teria coragem de dizer que é certo. E você vai dizer, é errado. É errado matar um ser humano de graça. É errado
fazer comércio de gente, de órgãos humanos. É errado explorar o pobre. É errado essa loucura da corrupção que come a maioria dos nossos impostos, antes que eles cheguem ao seu destino, seja a obra para beneficiar o rico ou o pobre. Mesmo você não crendo em Deus, você tem um código de ética e de moral que você diz, não é possível. E talvez não seja possível para a sua ótica, porque você sabe que essas coisas prejudicam o ser humano, a sociedade. Mas para nós que somos crentes em Cristo Jesus e que acreditamos num Deus Todo-Poderoso, num Criador que nos fez com propósito, errado não é só contra o ser humano, é contra aquele que criou o ser humano. A pior coisa que você pode fazer para um artista é quebrar a obra dele. Se faz o mal contra a obra, você rasga um quadro, seja de quem for, quebre uma obra de arte feita, rasgue um crochê feito por uma senhora, depois de horas e horas na cadeira de balanço. E a ofensa não será só contra a linha e a lã, mas contra a pessoa que fez. E como você não nasceu do acaso, aquele que te criou, que não foi o Big Bang, ele também se ofende quando algo é feito contra a sua pessoa e contra a boa convivência daqueles a quem ele criou. Essa é a lógica. Pecado é isso. Nós chamamos de pecado, significa errar o alvo. Deus deu um alvo para você. Deus deu normas para você viver bem com ele, bem com o outro, bem com a natureza. Mas o homem risca Deus da história e resolve atirar noutra direção, errando totalmente o alvo. A isso nós chamamos de pecado. Então, compreendido, traduzido, o que nós crentes em Cristo chamamos de pecado, amigo, de todos os que Deus censura na sua palavra, essa Bíblia, palavra viva, nenhum ele trata com tanto rigor quanto o pecado da imoralidade, aquele que mexe com a área sexual. Por razões que é coisa dele, ele é Senhor, ele é soberano, ele institui o casamento na criação, homem e mulher no Éden, procriando indefinidamente e trazendo à vida todos nós. Ele não criou nem dois Adão, nem duas Eva. Ele não criou duas mulheres, nem criou dois homens para procriar. Ele criou homem e mulher. E essa combinação gerou a gente. E nós estamos aqui. Então todo o erro e todo o mau uso dessa função maravilhosa, que é a função sexual, que não somente nos dá o prazer da procriação, mas o prazer também pelo prazer em si. E que não é isso que nós estamos vendo na sociedade, na internet, nas práticas dos motéis e das esquinas, que destroem vidas e famílias e pessoas. Todo esse tipo de prática, Deus pega pesado na Bíblia, mais do que qualquer outro pecado. 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo, num contexto em que nós somos lembrados de que o nosso corpo está ligado ao Criador, você não pode pegar o seu corpo e entregar para qualquer coisa, jogar no mato. Seria como jogar um iPad para os jacarés no pântano. Qual é a função? 2 mordidas, é capaz dele vomitar o iPad, mas ele não vai usar com a finalidade que o Criador fez. O ser humano é assim, nós não fomos criados para estarmos funcionando do jeito que nós estamos funcionando. Então, quando a nossa área sexual é tocada, Deus lida com uma indignação muito forte.
E ele diz: foge da prostituição, foge de tudo aquilo que tem a ver com o mau uso do seu corpo, da sua dignidade, da sua sexualidade. Aí ele diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Que coisa! Fora do corpo versus contra o seu próprio corpo. Aqui não indica que a imoralidade seja pior do que roubo, assassinato, mentira. Mas talvez Deus está apontando para o fato de que o roubo de um objeto, tem um efeito. Mas quando você viola, quando você arrebenta com a dignidade sexual de um ser humano, as consequências são terríveis, vão para muito além do objeto tirado. Os efeitos são devastadores quando você faz o mau uso da sua sexualidade ou quando pessoas abusam da sexualidade de outros. Eu acho que Deus está pensando aqui que isso atinge o homem do ponto de vista físico, uso precoce, despertamento precoce, marcas que são deixadas para a vida, virgindade perdida, uso anti-higiênico e às vezes antinatural, AIDS, DST, gravidez e todas as sequelas que a gente vê por aí. Todo mundo acha isso muito bonitinho, mas nenhum ser humano gosta de ser usado, como tem acontecido hoje com a sexualidade do homem e da mulher. Do ponto de vista emocional, pessoas são marcadas pelo abuso, porque quando ela se apresenta como ser humano, uma menina, um menino, quando ele se apresenta como um simples ser humano, não demora muito, pelo desejo do outro, pela busca pura do prazer, esse indivíduo se torna um objeto de prazer do outro. E depois do orgasmo, tchau. Depois do prazer, tchau. Nenhum ser humano, se confessasse de verdade, diria que se acha super feliz porque ele é mais um na fila dos tantos que os indivíduos buscam aí na noite e descartam. Antigamente era diferente, mas era antigamente. Você conhecia uma garota e primeiro se encantava pelo seu jeito de ser, às vezes não dava nem para ver o resto, era só se encantar com o cabelo, com o rosto. Tratava a menina com respeito, com dignidade. A menina tratava o rapaz com respeito, com dignidade. E mesmo que houvesse algum tipo de atração, algum tipo de despertamento, havia um respeito de um amor que espera, que não invade, que não viola, que não mostra que você vale só o quanto você pode me dar prazer. Então o pecado na área da sexualidade, ele é devastador, porque ele mexe com o físico, ele mexe com o emocional, quando você se sente usado, desprezado, abandonado, traído, desvalorizado, banalizado, envergonhado, com medo. E muitas das pessoas que experimentam pela primeira vez aquilo que parecia ser uma aventura, como ele não tem mais como voltar ao estado anterior e original, ele continua mergulhando. É assim que acontece. Como você foi parar aí? Você tem vergonha do que rolou, vergonha do que aconteceu, você se entregou porque todo mundo faz, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo, porque um cara apareceu na sua vida e disse que lhe amava, e você, para provar que amava, tinha que tirar a roupa. E aí você fez isso, e ao fazer, e depois daquilo, sentindo traído, ou sentindo-se traído, ou coisa parecida, você não tem como voltar atrás. Agora é correr atrás do próximo, e do próximo, e do próximo, para achar na multidão alguém que diga: eu te amo de verdade. E aí, o pecado nessa área também traz marcas espirituais. Quebra da comunhão com o Criador, porque Ele não te fez para ser usado desse jeito.
E nem te fez para ter tanta tara, tanta loucura, que você não tem controle. Um negócio que lhe escraviza. Você virou escravo de uma prática sexual maluca, que é, num certo sentido, estimulado por essa sociedade hipócrita. Porque enquanto ela quer coibir algumas coisas, ela estimula outras. É como esses jornais que numas páginas principais falam contra a exploração sexual e lá nas páginas populares divulgam as pessoas que estão explorando e sendo exploradas. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de um conselho de leitores de um jornal, foi a primeira denúncia que eu fiz. Incoerência. Olha o que a Bíblia diz sobre o trato divino a pessoas que têm essa prática, ou a sua vida ela é marcada por isso. Apocalipse 21:8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quer traduzir? Precisa de tradução? Se eu tivesse sentado aí e não fosse da comunidade, eu ia dizer: o que é que esse cara está dizendo? Eu vou traduzir. Nós acreditamos por esta palavra que depois desta vida nós teremos, na esperança da salvação em Cristo Jesus, por Ele, uma eternidade na sua presença. É como se fosse a coisa criada se encontrando com o Criador e descobrindo que o maior prazer da vida é estar nele, com Ele e cheio dele. Sabe o que é o inferno? Não é essa coisa que a gente imagina, um lugar onde fica pegando fogo como se fosse pão, senão lenha ia para o inferno todo dia. Não é isso. O inferno, embora a Bíblia não nos dê tantas características, mas simbolicamente fala que é um lugar ardente, fogo, enxofre. Talvez a melhor definição de inferno seja o indivíduo não ter mais com que saciar a sua gana e sua busca de prazer, esse prazer que mata, esse prazer que é momentâneo. Quando ele não tiver mais isso, é a fissura, e ele descobre que está agora longe e alienado de Deus. É viver a eternidade num querer sem poder preencher. É querer sem ter mais como. É passar a eternidade sem ter aquele que foi negado todo o tempo e substituído todo o tempo pelos prazeres que nós procuramos aí. Um baseado, uma carreirinha, uma mulher na esquina, uma cachaça. Porque quando as pessoas fazem isso, elas não estão atrás da cachaça, nem da carreirinha de cocaína, nem do baseado, elas não estão atrás do crack, elas não estão atrás da mera prática sexual, elas não estão atrás disso, elas estão atrás de um buraco que tem na vida delas, porque elas não compreendem que Deus é tudo em todos. Que quando nós o encontramos, a gente se sente tão pleno, que a gente não precisa. É uma viagem tão violenta, é um negócio tão alto, tão grande, tão prazeroso, tão maior do que tudo que a gente experimentou, que essas coisas se tornam irrelevantes. E Deus ainda... Eu experimentei isso na minha vida, e talvez tenha um pessoal aqui das casas de recuperação. Estão aí? É ou não é, galera? Baseado nisso, Jesus é melhor que o baseado, né? Pense, cara. Então, é isso. Lago de fogo e enxofre. Então, Levítico, capítulo 18 aqui, é só uma demonstração de como Deus abomina estas uniões que acontecem fora do relacionamento marido e mulher, fora do relacionamento de respeito, de um namoro respeitoso, de um noivado respeitoso, em que você, menina,
pode se sentir amada, cuidada, porque quem ama espera, quem ama espera, quem ama vai te respeitar, não vai querer te tocar. E você não precisa se vender a esse cara porque você vai satisfazê-lo antes do compromisso. Porque quando ele tiver um compromisso com você, ele vai se satisfazer com outras do mesmo jeito que se satisfez com você. Porque o que ele estava atrás, na verdade, não era uma pessoa para passar a vida com ela. Porque quem faz isso ama, respeita, espera, celebra o momento especial. Diante de Deus, diante dos homens, diante da família. Então Levítico capítulo 18 é uma demonstração de que leis cerimoniais não são tão importantes na vida de um povo quanto é esta lei da moralidade, do cuidado com o seu corpo. Leis cerimoniais são importantes, mas um povo santo não se faz com mero cumprimento de regras. Santidade não se demonstra na formalidade do culto, mas numa vida moral íntegra diante de Deus. Jesus combateu os religiosos, e aqui eu quero que você saiba, não tem espaço para religiosidade hipócrita nesse lugar. Porque o que se diz é o que está aqui. E o que está aqui é aquilo que a gente busca viver. Falho, fraco, lutando para reprimir aquilo que o homem natural tende a ser e fazer, para que Jesus Cristo seja formado em nós, o seu caráter apareça em nós. Jesus combateu esses religiosos hipócritas, quando ele disse lá em Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Pensa em indivíduos que levantam o nome de Jesus e exploram crianças sexualmente falando. Pensa em homens que sobem no púlpito e debandam e traem suas esposas. E eu não digo isso porque sou melhor do que qualquer um deles. Mas eu digo isso porque essa mesma propensão que está neles, está no meu coração também. Não fora por Jesus ser o meu Senhor dia a dia, não fora por um processo de restauração em que eu tenho que me submeter como discípulo de Jesus para dizer, tu és o meu todo, tu és o meu tudo, tu és suficiente para mim. E eu não vou te abandonar, eu não quero, é dia a dia. Santidade é um atributo moral e como tal afeta o nosso caráter e nosso comportamento. Por isso que ele colocou aqui, tem uniões sexuais que são abomináveis diante de Deus. Então, não descubra a nudez de alguém que está próximo a você. Deus não deu isso, não permitiu isso. Ali naquela época, famílias enormes viviam sob o mesmo teto, e a familiaridade, a proximidade precisavam de regras claras para que suas práticas não fossem como os povos pagãos. Promiscuidade responsável, além do perigo da consanguinidade. O texto aponta para 6 relações de consanguinidade, versos 7, 9, 10, 11, 12 e 13. E 8 relações de proximidade, 8, 14, 15, 16, 17, 18, conforme foi lido aqui. Descobrir a nudez. Onde é que nós vamos chegar com isso e a aplicação ao que nós estamos vivendo hoje nessa cidade, que provavelmente está sendo vivenciado também aqui no nosso meio? A palavra diz em Provérbios 31, 8, defende a causa daquele que não pode gritar. Defende a causa daquele que não pode abrir a boca para se defender. Porque eles estão sendo encaminhados para a destruição. E aqui cabe a nossa defesa maior, a defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão sendo abusados aos milhares, nas ruas e dentro das casas. Pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes por um primo, um parente, um filho, um irmão, dentro das casas.
A exploração sexual infantil transformou-se no terceiro maior ou mais rentável comércio mundial. O mundo está vivendo uma loucura tão grande que a exploração de crianças que são vendidas, que são dadas, que são alugadas para o comércio da exploração sexual infantil, hoje é o terceiro mais rentável comércio. Perde apenas para o mercado de armas e o narcotráfico. Fala-se em 9 bilhões ano. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa em 2011 e registrou quase 15 mil casos de notificação de violência doméstica, sexual e física. E outras agressões contra crianças menores de 10 anos. Mais de 250 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no nosso país, só aqui no Brasil. Dos 5.500 municípios, ou um pouco mais que nós temos, quase 1.000 desses são municípios em que prevalece a exploração sexual de menores. Essas grandes usinas, esses grandes empreendimentos que chegam a uma cidade, seja no Porto, seja no Pecém, seja onde for, como a Copa, suscitam um mercado. Meninas fazem parte de listas, folders, e são entregues lá na agência, quando não na saída do aeroporto, quando não no táxi, quando não na entrada do hotel, e quando não, depois que estão lá dentro. Não são todos, mas existe, e as autoridades sabem que isso existe. No Brasil, fala-se que a cada 20 quilômetros de rodovia, nós temos um posto onde meninas menores são vendidas. E eu vou pedir que vocês orem agora, nós temos um posto, orem aqui a partir de hoje, nós temos um posto aqui na BR-116, um posto que tem aqui nessa BR. E ali acontece a exploração de meninas desta comunidade, de outras comunidades que são levadas lá, menores. O Dimenstein escreveu o caso de uma menina, e ele relata mais ou menos assim, o nome dela é Edivalda. O relato diz que ela já aprendeu as manhas do meretrício, ou da vida na noite. E essa menina, ela aprendeu que ela tem que receber o dinheiro antes de entrar no carro ou entrar no estabelecimento. Ela aprendeu também que esse dinheiro que ela recebe não pode entrar com ela no carro, nem pode entrar com ela no estabelecimento, deve ser repassado para uma outra pessoa. Ela aprendeu ainda que não importa com quem ela transe, não interessa, ela nem sabe quem são os seus pais. E essa menina, perguntada a ela como ela se sentia, ela diz, eu me sinto exatamente iguais às outras que estão aqui, com uma diferença, eu ainda não tenho seios. 10 anos para 11 anos de idade. Essa cidade está inundada desse tipo de coisa. Hoje as meninas e os meninos dessa idade já têm um porte físico que deixa esses homens brasileiros, estrangeiros e homens dentro da nossa própria família, por causa dessa obsessão maluca por sexo, pelo fato dos homens terem abandonado o regramento divino, porque já não tem punição para ninguém, porque Deus já não impõe medo e nem temor a ninguém, porque ninguém tem que prestar conta a absolutamente ninguém, porque está tudo muito livre, tudo é muito democrático, tudo é muito normal. Que não vai demorar muito, nosso Congresso vai estar passando leis que admitem pessoas explorar crianças como pedófilos, como sendo uma coisa absolutamente normal.
Porque a discussão é sempre esta: isso é proibido porque a sociedade impõe essa moral. Eles querem destruir o cristianismo no Brasil. Eles querem destruir qualquer tentativa de você falar de um cristianismo que preza pela vida, pelo casamento, pela relação normal, pela sexualidade que pode ser preservada para um momento especial. Eles querem anular tudo isso, dizendo que é uma imposição de uma minoria. Porque quebrando com esses tabus, esses paradigmas cristãos, libera geral. E as leis vão começar a admitir que crianças, consentindo ou não, elas poderão ser exploradas pelos adultos. Que legal, que triste, que nojento. Que coisa indignante. Essa é a sociedade que nós vivemos. Queridos, o que de pior se pode fazer com um ser humano? Seria a depreciação, o abandono, o espancamento, a traição? O que de pior se pode fazer contra um ser humano, especialmente uma criança? Ao meu ver, abuso sexual. Eu ouvi uma história, tempos atrás, de que aqui na Beira-Mar, uma mãe levava uma criança de 3, 4 anos de idade para que um pedófilo pudesse fazer o que quisesse e depois fosse devolvida por dinheiro. Isso não te dá uma sensação de indignação? Isso não mexe com você? Por que Deus é tão duro com o pecado sexual? Primeiro, porque Ele reconhece o estrago que isso faz na vida dessas crianças. Segundo, porque Ele antecipa o potencial multiplicador desse abuso na nossa sociedade. Quando em cada esquina nós estamos ouvindo através dos paredões de sons, uma música maluca que bate no mesmo ritmo e fala de todo tipo de esculhambação. E isto é financiado pelo governo, é financiado pela prefeitura. Esses caras vão lá na Beira-Mar para entreter a nossa sociedade, entreter crianças, entreter jovens, entreter famílias, entreter mulheres, entreter homens que estão cantando a sua própria ruína. Quando a música simplesmente pega um ser humano e a sua sexualidade e faz um deboche. E você depois fica perguntando, por que os caras estão abusando de criança? Não é ridículo? É ridículo, porque é contraditório. Mas, aliás, esse fenômeno ele acontece mais ou menos assim. Deixa eu ilustrar. Nessa marcha que teve aí, Fortaleza Apavorada, eu estava lá. Andei ali do lado com o Major Plauto, tinha outras pessoas ali, algumas autoridades que estavam ali, algumas pessoas bem conhecidas da cidade, estavam lá caminhando. Foi muito legal, foi interessante. Mas sabe de uma coisa que me chama a atenção? Presta atenção aqui agora. Quem é que fez esse movimento? 3, 4 mulheres, certo? Essas mulheres eram aqui do Ancuri, do Pedras, do Pirambu. Gente de classe média alta, certo? Só tinha isso. Eu vi os jovenzinhos sarados, as menininhas bonitinhas, todo mundo gritando com a mão vermelha e saindo lá para dizer, opa, ei, peraí, esse negócio da violência estava acontecendo na periferia e ninguém se lixava para isso aí, ninguém estava nem aí com isso, enquanto estava acontecendo na periferia. Eita, mas agora começou a chegar no palácio, começou a chegar no condomínio de luxo, começou a chegar no prédio, está chegando na aldeota, opa! Isso não! Então, por um lado, é justo que se faça isso. E Deus usa essas circunstâncias para que a cidade receba um freio, para que o nosso governador ouça, para que esses indivíduos que tiraram um major que estava fazendo o bem lá, possam dar a resposta do porquê que ainda não deram. Porque quem faz o bem é tirado, cortado, alienado, é retirado, joga no canto.
Parece que tem uns indivíduos que se alimentam da podridão, porque quanto pior for, melhor é para eles. Mais recurso, mais promessa, mais papo furado, mais investimento em equipamento, porque você coloca parte do dinheiro no bolso, mas continua sem resolver o real problema da sociedade. É assim que a coisa rola. Mas chegou no palácio, chegou no condomínio, chegou na mansão a violência. Os caras estão agora atirando na cara, estão dando em carro blindado. Então a sociedade reage. Mas reagiu por quê? Foi por princípio? Foi por acreditar numa causa? Ou porque bateu em você agora? Opa! Chegou em mim, cara. Eu não achava que esse negócio ia entrar na minha... Agora eu me levanto, porque eu fui afetado, então agora eu vou para trás. Os crentes em Cristo Jesus não precisam agir desse jeito, porque nós temos uma palavra, temos princípios da palavra de Deus, temos coisas que Deus fala acerca do ser humano, e quer isso tenha chegado na sua casa ou não, você precisa falar em prol daqueles que estão sendo explorados. E defender a causa da viúva, do pobre, do órfão, daquele que nada tem. Isso é igreja, isso é reino de Deus. Não é só uma passagem para o céu e a gente ficar aqui na boa. Glória a Deus que Deus nos trouxe lá da aldeota e nos fez entrar nesse bairro que era horrível, e aqui tinha todo tipo de coisa, e graças a Deus a mudança do perfil está acontecendo, porque nós estamos vindo, vocês estão aqui, glória a Deus. Mas o reino de Deus, para entrar num lugar desse, precisa mudar o ambiente, como tem que mudar o ambiente lá onde você está. Glória a Deus, glória a Ele. Então eu queria convidar você a fazer diferença, mas presta atenção, crianças estão sendo abusadas, então veja lá, isso aqui não é discurso não, nós não vamos esperar que os nossos filhos passem por isso, nossos netos passem por isso, misericórdia, nós vamos combater isso porque é um dever. A palavra de Deus preza e diz lá em Levítico, não faça, nem com a criança, nem com o jovem, nem com o adolescente, não faça. Se você é um cara que se alimenta da pedofilia, se alimenta da internet, se alimenta de pornografia, se você é um cara inveterado na masturbação, se você anda por aí ficando com meninas, levando para casa, prometendo coisas, ou dizendo que é isso mesmo, que tudo é relativo, qual é a diferença entre você e o indivíduo que abusa de uma criança? Deus sente a mesma indignação. Amém, igreja? É a mesma indignação. Não adianta você lutar contra a corrupção quando você é um corrupto na sua casa, nos seus negócios, nas suas pequenas coisas. Não adianta. Não adianta você falar em salvar o mundo e limpar o planeta quando você joga sujeira e lata pela porta e janela do seu carro. Adianta. Então a indignação contra a exploração dessas crianças tem que passar por nós. E antes de levar essa comunidade a um embate público, não para brigar com ninguém, mas porque nós vamos lutar contra principados e potestades. Igreja, vocês entendem isso? Amém? É uma exploração diabólica, isso é uma arma do diabo. Quem está aqui nos visitando e não é crente em Cristo Jesus, não vai entender. Então me perdoa aí. É porque nós entendemos que essa coisa do mal, ela tem uma cabeça, tem uma liderança, tem uma força, tem um poder que faz com que lugares e nichos de pobreza, lugares e nichos de prostituição permaneçam daquele jeito, como aquele demônio que Jesus disse, sai daqui. Ele disse, não deixa a gente embora daqui. Por quê? Porque eles não queriam ir para outro país. Porque ali eles ainda estavam explorando as pessoas e mantendo pessoas em grilhões. É a mesma coisa. Você acha que a polícia não sabe onde estão as bocas de fumo dessa cidade? Você já foi assaltado, correu na delegacia, o cara diz assim, você não é o primeiro, cara, aqui já aconteceu 10 vezes, sabe quem é? Bem ali naquele buraco ali. Uma vez aconteceu, eu morava ali pertinho da BR-116 e Borges de Melo, naquele prédio ali, tem uns prédiozinhos ali, antigamente tinha uma favelinha atrás, e eu entrava e saía ali na Tiburcio Rodrigues, número 70, minhas filhas, elas cresceram praticamente ouvindo bombinhas, traque,
bombinhas de 38, 12. À noite elas diziam, pai, o que é isso aí? É São João, São Pedro. Não, é o pessoal aqui. É porque tinha assalto naquela alça lá todo dia. E o pessoal da favela ali atrás também, entre as pessoas de bem que estavam ali porque de verdade não tinham moradia, havia umas gangues ali. E aconteceu uma época que uma pessoa foi morta bem na frente do nosso condomínio e num próximo episódio os caras entraram no estacionamento. Nunca aconteceu nada com a gente, porque até aqui o anjo tem nos guardado. Mas eu disse, gente, algo precisa ser feito. Aí eu chamei a polícia ali para dizer, pessoal, como é que é isso aí? Eu disse, não, isso aí não tem jeito não, isso aí a gente sabe. Parecia que eles sabiam quem eram os caras, como é que os caras atuavam. Eu acho que eu não posso contar isso tudo. Mas eu pedi ajuda para uns irmãos e o pessoal da Polícia Federal entrou lá dentro. Foi na mosca. Não fizeram nada a não ser alertar. E o alerta foi mais ou menos assim, porque a polícia, o pastorado, eu tenho que fazer essa ressalva, porque senão eu vou receber 200 e-mails de gente. Todo mundo não é assim, pastor, eu sei. Nem todo presidente é corrupto, nem todo governador é corrupto, nem todo político é corrupto, nem todo pastor é bandido, ladrão. Eu vou comprar um negócio a crédito, os caras dizem, você é o quê, pastor? Não. Eu nem compro nada a crédito, mas o dia que precisa eu passo uma vergonha danada. Você é pastor, vai abrir conta aqui? É mesmo? Ah, não, olha, não dá não. Um dia eu fui fazer um financiamento do carro, o Bradesco negou. Eu tenho conta desde 85 no Bradesco. Me deram um negócio chamado Primo, eu acho que é Primo Prime, né? Ah, chique. Me levaram lá para cima, mas o dia que eu fui fazer um financiamento, negaram o financiamento. Ele é papai. O quê? Ele faz o quê? Pastor? Não. Então, nem todo pastor é corrupto, nem todo político é corrupto, nem todo médico, tá certo? Vamos excetuar aqui. Mas os caras entraram lá dentro e o recado foi o seguinte, ó, diga para o chefe da gangue, eles acharam o cara. Para você e para esses caras que estão aí fardados, mancomunados com vocês, que se acontecer de novo alguma coisa ali na frente daquele edifício, nós vamos voltar aqui dentro. Aí nós vamos fazer uma festa aqui. Eu não sei o que é que significa isso. Mas eu achei os caras tão machos que eles estavam num carro e deixaram uma bolsa em cima do carro. Entraram e eu fiquei olhando aquela bolsa e disse, vão roubar os policiais, já. Mas pense num povo macho. Mas foi lá, olha gente, porque estava morrendo gente ali naquele lugar, vida banalizada. A polícia que estava do lado se recusava a entrar ali como se... Não sei. É ou não é? Mas a palavra de Deus nos dá essa prerrogativa da gente lutar contra essas coisas. Não importa quem seja, não importa qual a classe, nós temos que lutar pelo direito daqueles que não têm voz. Então, antes que a gente saia por aí, lutando contra principados e potestades que querem manter esses nichos de drogas para que prevaleça e alguns ganhem, pequenos e grandes, nós vamos para um embate espiritual. Então, antes disso, bora aqui, o desafio. Primeiro, há uma luz no fim do túnel. Jesus é o caminho de volta para a sanidade e para a santidade. Venham, vamos refletir junto, diz Isaías 1,18. Embora os seus pecados sejam terríveis, vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, serão lavados, limpos. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus é poderoso para lavar os pecados cometidos por você ou contra você. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho duas palavras diretas aqui, a vocês que estão aqui hoje à noite, ou vocês que estão me ouvindo na internet. Você foi vítima de abuso algum dia? Não precisa se manifestar, mas eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês foram. Na infância, na juventude, às vezes até pelo pai,
pelo tio, pelo primo, pelo amigo. A primeira coisa que eu quero que você saiba, para que você saia do escuro, do segredo, saia dessa coisa que lhe mantém preso ao longo de anos e que prejudica a tua caminhada e tem prejudicado você como pessoa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero dizer uma coisa a você em nome de Jesus: se você foi vítima de abuso, saiba, você não teve culpa. Alguém maior e mais forte do que você, alguém com maior autoridade, alguém te enganou e você caiu. Você não precisa carregar essa culpa. Outra coisa que eu quero dizer a você é que se essa cicatriz ela não desaparece, mas ela não precisa continuar sendo uma ferida, tem cura em Cristo Jesus. Ele é capaz de devolver a você a dignidade. E para isso acontecer, ponto 1, ao se lembrar do fato e principalmente de quem fez, estenda perdão em nome de Jesus. Liberte-se do rancor e da mágoa. Diga: Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu perdoo, Senhor. A segunda coisa que eu quero que você faça é compartilhe isso com alguém. Deixe a luz entrar. Abre, mas esteja pronto para sofrer rejeição, acusação daqueles até que estão ao seu redor. Rejeição tão grave quanto o abuso, mas abra. Alguns germes só se desenvolvem nas trevas, e este nós temos que levar para a luz, para que eles morram. Denuncie. E talvez haja aqui no nosso meio alguém nos ouvindo que é um abusador. Primeiro, também tem esperança para você. Não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar, não a mim, mas a Ele, a Deus, teu Criador. Ele não te fez para isso. Ele não te fez para abusar de meninas, nem de meninos. Ele não te fez para ficar ficando, como se a vida fosse banal, como se pessoas valessem uma garrafa PET descartável, como se pessoas não tivessem sentimentos. Se você fez isso, confesse. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. 1 Timóteo 5, 24. Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 1 João 1, 9. Confesse. Jesus morreu exatamente para isso, para que você seja absolvido completamente desta culpa de ter abusado de alguém. Agora eu tenho uma palavra que talvez vale para a maioria de nós. Presta atenção. Você que tem sido cúmplice. Sabe o que é cúmplice? Cúmplice não é necessariamente o que pratica, é aquele que sabe que o mal existe e está acontecendo e se cala. Consente. Pessoas que sabem e nada fazem, tornam-se cúmplices. O sangue está em suas mãos, amigo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a Bíblia. Olha o que diz Romanos 1,32. Embora eu conheça o justo decreto de Deus de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Pense nisso. Confesse, denuncie, compartilhe. Busque a libertação no Celebrando, no seu PG, seja onde for. O processo de cura pode incluir a dor, mas a luz da verdade vai trazer esperança. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Vocês não são mais de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Não venda seu corpo. Nem por dinheiro, nem por promessas de amor que tentam lhe explorar. Menina, você vale mais do que isso. E você vale tanto que Jesus morreu por você.
Espere que alguém que ame a Cristo seja capaz de respeitar o seu corpo e no tempo de Deus, debaixo da aprovação da família, debaixo da instituição casamento, você usufrua do sexo como Deus fez para ser. Não só para procriar, mas para o prazer, até que a morte nos separe, até a velhice, ditosa velhice. Vamos curvar nossa cabeça em oração por um minuto. Não saiam, por favor. Ainda não. Seja qual for a sua posição, abusado, abusada, violentada, explorada, explorado, lembra, você não teve culpa. Agora, nesse instante, estenda o perdão às pessoas que lhe feriram e lhe magoaram. Diga a elas que você as perdoa, se puder. Se não puder, coloca uma cadeira na sua frente, diante de testemunhas, dá nome e perdoa. E você será livre para sempre. Compartilhe com seu grupo pequeno, com um amigo, uma amiga, com seus pais, seus familiares. O que de verdade aconteceu? Quebre esse grilhão do segredo maldito, do quarto escuro. E se você é um abusador de alguma forma, peça perdão a Deus agora, em nome de Jesus. Confessa. Diga: perdoe-me, Senhor. Se você tem brincado com a sexualidade, seja na internet, seja fora da internet, se você é desse indivíduo que brinca com pessoas, sejam crianças ou não, peça perdão a Deus agora em nome de Jesus. Vamos fazer aqui um altar de entrega e de sacrifício dos nossos limites, das nossas limitações, dos nossos erros, dos nossos pecados. E se você tem consentido, tem aplaudido, tem estimulado pessoas a ficarem, se entregarem, transarem por nada, por tudo, e pessoas estão fazendo isso induzidas por você está fazendo eco na multidão, para com isso. Você está encaminhando pessoas para o inferno, você está aumentando a dor de pessoas. Leve esperança, leve o amor de Jesus, leve dignidade, leve moralidade. E vamos lutar contra o abuso sexual de crianças na nossa cidade, mas com a dignidade de quem acredita nisso. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por esse momento. Que a tua graça, teu poder, que se estende sobre nós agora, traga pleno perdão, libertação, que esse povo saia em nome de Jesus para proclamar, não só na Copa das Confederações, mas até depois disso, Senhor. Eu oro por esse posto, por esse lugar, eu oro por esse entorno, eu oro pelos lugares, Senhor, onde há nicho de exploração de menores. Oh Senhor, nós clamamos que em teu nome o inimigo seja derrotado, que os demônios da sensualidade sejam derrotados nessa cidade, que a família, que a dignidade de crianças, adolescentes, jovens, Senhor, prevaleça para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Limpa-nos, lava-nos. E eu quero ainda, antes de nós sairmos daqui, fazer mais uma pergunta. Se tem alguém aqui hoje à noite, talvez na internet, que gostaria de que ela, pela primeira vez, ou veio aqui com esta finalidade, de publicamente dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador, quero que Ele seja meu dono, meu mestre, meu guia, eu me entrego a Ele. Independentemente de você ter ou não problema nessa área, não quer dizer isso. Você pode ter problema em outras áreas igualmente terríveis. Mas mais do que tudo, você pode até nem ter tantos problemas, mas você tem o maior de todos, você precisa de Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí no auditório. Coragem, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço neles aí, dá um abraço, ora com ele. Tem mais alguém? Coragem para dizer:
Nós vestimos a camisa, vamos para o estádio e nos identificamos com o time, né? Nos identificamos com a escola, a faculdade, mas na hora de nos identificarmos com Jesus, a gente diz: ah, para que isso? Publicamente. É assim mesmo. Eu sou de Jesus, não tenho que temer ou negar. Tem mais alguém hoje à noite com coragem para dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje à noite? Levanta a sua mão aí onde você está. Tem mais alguém? Mais alguém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus, aleluia. Estou te vendo aí, ó. Ore com essa pessoa em nome de Jesus. Irmãos, cheguem junto. Ao término do culto, lembre-se que no encarte do seu boletim tem um desafio pessoal de colocar esses cartazes nos elevadores, no trabalho, nas escolas, duplicar, replicar, xerografar e distribuir isso, tá certo? As camisetas estão lá atrás, engaje-se com a gente amanhã na volta, terça-feira. Qualquer dúvida, entre no nosso site, você vai receber todas as orientações lá. Vamos adorar a Deus juntos. Que a justiça flua como um rio, que o amor dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão, que traz a vida, restauração. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-nos.